Se você sorrir demais, ninguém vai confiar no seu trabalho. Para conseguir vender, você precisa mostrar uma vida cara. Será mesmo? É isso que a gente vai conversar no podcast de hoje. Respira. Respira e não pira. Sejam muito Bom bem-vindas, bom amadas. dia, senhoras. Sejam bem-vindas. Como é que vocês estão do lado daí? O episódio de hoje está com gosto de gás. Talvez ali tenhamos uma Kel Pistola, uma raivosa, né? Mas Grande vamos ver como é chance. que fica. Kel, o que é que a gente vai pedir para as nossas amouras fazerem hoje? Amores, sigam, se vocês ainda não seguem, pelo amor de Deus, não está assistindo aí, não está seguindo, sigam, se inscrevam, compartilhem com as outras amouras empreendedoras que vocês conhecem, porque já temos vários episódios disponíveis, cada um melhor do que o outro, e vem muito mais por aí. Então, a gente gosta da participação de vocês, dos comentários de vocês, da opinião de vocês, de ter vocês aqui com a gente. Vamos embora. Exatamente. E se vocês, por algum acaso, querem sugerir episódios, não se esqueçam, lá no Spotify tem uma caixinha de perguntas. Se você escuta pelo Spotify, pode mandar mensagem no direct da gente, comentar nos comentários do Instagram, do YouTube. A gente tá de olho em tudo. Só sugiram que a gente vai fazer o possível para trazer aqui, tá bom? E as histórias de Bem, pira também, né? As isso, histórias isso, de isso, pira isso. também. Enviem pra gente. Nesses próximos episódios, a gente vai fazer uma coisinha diferente com as histórias de pira. A gente vai inverter algumas situações, eu espero que vocês gostem, mas podem continuar enviando, que a gente vai sempre falar por aqui. Vamos então entrar nesta pauta polêmica? Será? Será que eu preciso ostentar para ter uma imagem pessoal de milhões? Será que é realmente isso? E aí, Kel, o que você acha? Quem tem que nada, né? Já dizia uma amiga minha. E acabou o episódio. Foi isso. Obrigada, gente. Tchau, até a próxima. Não, Beijo. gente. Ninguém tem que nada, pelo amor de Deus. Inclusive, minha xicrinha nem tá aqui, porque eu nem tomei chá de camomila para esse episódio. Medo. O chá de maracujá vai ficar para o próximo episódio. Então, vamos lá. Gente, mas é isso mesmo, sabe? Ninguém tem que nada para começar. Então, é um ponto muito importante. Ninguém é obrigado a nada. E quando a gente se sente obrigada a alguma coisa, é porque a gente está perdendo a nossa essência e a nossa identidade. Então já fiquem aí com essa chave. O que a gente vai falar hoje é sobre exatamente como ter uma imagem, né, alinhada aos seus objetivos, principalmente do seu negócio, né? Porque a gente sabe que sim, a imagem comunica, a imagem porta, a imagem é relevante, mas que imagem é essa? Né? Será que é a imagem que estão dizendo por aí que é a imagem que vende ou que é a imagem de milhões? Que imagem de milhões é essa? Qual é a sua imagem? A gente achou por bem trazer esse Será? tema hoje para discutir, porque a gente também tem lugar de fala nele, né, Rai? Exatamente. Será que a imagem de milhões é realmente aquela mais popular da internet, do blazer, do batom vermelho, da taça, da água na taça? Será mesmo que é isso? E aí, inclusive no início desse episódio, a primeira fala que eu tenho, né? Roupa colorida não passa credibilidade. Veja, eu sou a própria paleta de cores, né, minha gente? Eu vi uma coisa colorida, eu vou querer para mim. Até o mais sóbrio meu tem um ponto colorido, né? Sempre que eu boto uma roupa um pouco mais sóbria, tem ali um brinco, um colar, uma pulseira, um anel, alguma coisa que é colorida. As estampas, elas são um pouco maiores, mas por que isso? Porque eu entendi que para a imagem que eu queria construir e para o que eu queria desconstruir com o meu negócio, fazia sentido eu usar isso. Além de ser, obviamente, uma coisa que eu gosto muito. Eu fui, por boa parte da minha vida e da minha adolescência, a pessoa que só usava preto. E é engraçado falar isso. No meu terceiro ano, Kel,
eu gastei apenas 10 tubos de esmalte preto. Eu só pintava a minha unha de preto, porque eu achava que aquilo era quem eu era, mas na verdade era uma fuga do que eu era. Aquilo era uma coisa que a sociedade impunha muito pra gente, né? Teve uma época que a gente viveu muito que, não, adolescente só usa preto, jovem só usa preto. A famosa época emo também, nunca fui emo, Emo. né? Mas eu estava muito inserida dentro dessa cultura. E aí eu deixei de olhar para minha identidade. Eu sempre via pessoas mais coloridas e eu achava legal, mas eu não abraçava isso para mim. E aí, quando eu parei para construir o meu negócio, para construir a minha marca, lá em 2020, eu ainda me prendia um pouco nessa coisa do eu posso ir até aqui. Eu não posso ultrapassar daqui me mostrando quem eu era. Então, se quem acompanhou a Comunica via, eu gravava com blusa de banda, tá? Com blusa de banda, que era a minha forma de desconstrução, mas ainda preto, aquela coisa mais. Às vezes eu botava umas coisas mais beges, ou então coisa social, porque. E aí eu entendi que, cara, não é isso que vai totalizar a minha imagem, né? E, inclusive, a história de Pira é um pouco do perrengue que eu consegui, que eu passei para construir isso. Mas é muito além, é muito trazer não só. Cara, não é o que o mercado quer exclusivamente, é a sua essência, é isso, só você é você, é isso que vai te fazer diferente, né, Kel? Essa questão que tu falou aí, né, da época da adolescência e tal, é muito natural isso acontecer com a gente, nessa época da adolescência, nessa fase da adolescência, porque a adolescência geralmente é a fase onde as pessoas estão passando pelo processo de individuação, né? Estão ali naquele processo de se autoafirmar, de se entender como um ser na sociedade, para além do seu núcleo familiar de origem, né? Um ser individual, com vontades, com gostos. E essa fase, onde a gente está buscando se reconhecer, é uma fase onde a gente tem o sentimento de querer pertencer muito mais aflorado. Então, é natural que muitas vezes a gente deixe um pouco de lado ou se perca de quem a gente é para fazer parte de grupos. O que As não pode famosas tribos, acontecer. né? Isso, o que não pode acontecer é a gente levar esse sentimento, essa necessidade muito grande de pertencimento para a vida adulta, porque tem gente que leva para a vida adulta. E é justamente Isso. isso que faz a pessoa, por um exemplo, chegar e construir o seu negócio e cair nessa cilada de usar ou ser ou tentar representar aquilo que não tem nada a ver com quem ela é, porque ela quer se sentir pertencente a um grupo. E como já dizia minha querida Brené Brown, a melhor coisa que a gente pode fazer é ter a coragem de pertencer primeiro a nós A mesmos. nós mesmos. E acabou-se. Acabou-se. Então, e outra coisa que eu quero deixar bem clara aqui, tá? Pelo menos eu acredito que Rai também. A gente não tem nada contra blazer, taça, Não. batom vermelho. Inclusive, tenho todos. Amo. Blazer só tem um, nem uso muito, porque no calor de Recife não há condições, né? Mas, assim, amo muito tudo isso. Porém, Isso. será que é Amo. esse estilo que cabe para você? Eu acho que essa é muita pergunta, né? Tá, esse estilo ele existe, ele é bonito para algumas pessoas, né? Algumas pessoas acham bonito, ele é legal para quem gosta, para quem combina. Agora, outra coisa é você se apropriar desse estilo para representar algo que você não é, só porque alguém disse que dá certo. Esse é o ponto. Não é nem criticar quem usa colorido nem quem usa preto. É dizer assim, é o que você quer usar? É o colorido, é o preto ou a mistura dos dois? É para essa direção que você tem que ir. Isso. Amo um batom vermelho, inclusive, para mim, eu sempre disse isso, como uma boa maquiadora, batom vermelho para mim é coringa. Se você quer uma coisinha assim mais básica nos olhos, uma coisa mais tranquila, porque tá correndo,
passa um batom vermelho, minha filha resolve a sua vida de tal forma que você não faz ideia. Mas você tem que gostar daquilo. Precisa ser algo seu. Cara, autenticidade hoje em dia é uma coisa que eu realmente sinto que está em falta no mercado. É uma coisa, foi uma das coisas pelo qual eu criei a Ressurgir. Foi uma das coisas pela qual eu comecei a estudar branding. Porque eu comecei a ver todo mundo lá quando eu era social media, pequenininha, tão igual, eu queria ser diferente, porque justamente era a diferença que ia me destacar. E a diferença que destaca o negócio de vocês é o que é que eu quero intencionalmente comunicar com aquilo. E aí aqui é que tá, eu acho que o grande ponto, Kel. Não é só o que você gosta, porque aí a gente pode estar falando de um jeito que as pessoas podem estar entendendo isso. Não é só o que você gosta, é o que, obviamente, você observa do mercado, precisa sim ter um estudo de mercado. Então, o que é que você observa do mercado, o que você gosta e o que vai te fazer tão diferente? O que vai te destacar no meio de tanta gente gritando como a gente tem hoje em dia? Então, é a junção de tantas coisas, não é só uma em si, sabe? Exatamente. Não é só uma, não é só o que você gosta, né? Tem que ter uma estratégia por trás, tem que ter um sentido, tem que ter uma intenção. O que eu falo do gostar é que às vezes a pessoa se força a usar coisas com as quais ela não se identifica, ou às vezes não é nem só usar, mas é falar de um jeito que não é o jeito que ela se identifica, não é realmente autêntico dela, né? É ter posturas, posicionamentos que não são reais para ela no dia a dia dela. Sim. Isso tudo é furada, isso tudo um dia vai por água abaixo. E, como eu sempre falo, não é sustentável. A gente tem que colocar na nossa marca, no nosso negócio, na nossa comunicação, aquilo que a gente sustenta, aquilo que a gente Cara, peita. eu conheço algumas pessoas que é o que se endividaram pesado para ostentar online, para mostrar uma vida que não tem para as outras pessoas na tentativa falha de gerar desejo. Porque, gente, no final das contas, o que gera a identificação do seu cliente, do seu público com você é quem você é de fato. Você montar um personagem, as pessoas podem até se sentir mais distantes de você. Então, eu conheço uma pessoa que ela tem uma dívida de 40 mil para ostentar roupa de grife, para ostentar. 40 mil ainda é pouco, né? Mas assim, ela parou, ela realizou em si quando ela tinha essa dívida. Para ostentar roupa de grife, para ostentar estilo de vida caro. Porque não? É assim que eu me destaco dentro do digital. Porque as pessoas vão desejar ter a vida que eu tenho. E isso, inclusive, olhando pelo outro lado, gera até probleminha para a cabeça de quem está assistindo, né? Porque, poxa, beleza, vai que ela atinge esse objetivo de as pessoas vão querer a vida que eu tenho, e aí essas pessoas começam, eu não vou mais ver essa pessoa porque eu não posso ter essa vida, eu tenho inveja, eu tô cansada, eu me frustro. Então, essa questão da ostentação é uma faca de dois gumes. Tanto vai Exatamente. fazer mal para você, quanto vai fazer mal para o seu público, quando isso não é uma realidade sua. Quando a ostentação é uma realidade sua, é o seu estilo de vida, você tem, você pode, aí você faz o que é melhor para você. O Exato. Ostenta mérito aqui aquilo que não você é. exatamente. Mas assim, é muito complicado e tem muita gente que cai nisso, e o digital acelera e impulsiona muito isso. E assim, tem outra questão também, que é o seguinte: a maturidade do mercado. A gente sempre fala sobre isso aqui, né? Talvez no início essa estratégia de ostentação ela funcionasse com mais, ela gerasse de fato mais resultado, porque assim funciona, tá, gente? Funciona. E isso não é do digital, isso é da vida. As pessoas ostentam, sempre ostentaram na vida.
Agora, o digital é uma outra faceta que a gente também consegue ostentar e fazer tantas outras coisas que são do comportamento humano, né? Então, a ostentação, ela sempre existiu. Mas, pelo menos na minha visão, atualmente, na maturidade que a gente tem hoje dentro do nosso mercado, talvez não seja mais uma estratégia tão assertiva, até porque para quem gosta de utilizar. Útil, né? Útil, Tipo, exatamente. Não seja mais tão útil. E se talvez não está sendo útil para quem de fato, digamos assim, pode ostentar aquela imagem, imagine para quem não pode, está tentando se encaixar só para parecer alguma coisa que não é. Né? Isso é muito complicado. E fora isso que Rai falou, dessa questão da, do quanto essa questão da ostentação mexe, né, com a cabeça das pessoas e faz as pessoas tomarem, às vezes, decisões ruins para a vida delas, né, e para o negócio delas. Existe outro aspecto também, que é o das bobagens que a gente escuta falar a respeito de imagem, né? A respeito do que é que funciona, do que é que não funciona, de como é que se cuida da sua imagem pessoal. Rai acabou de falar, é um conjunto de fatores, não é somente o que você gosta, não é somente o que funciona, né? É um conjunto de fatores, é todo um estudo, e quando a gente fala estudo, não significa que hoje você começando, você não possa lapidar a sua imagem, ser intencional na sua imagem. Não é também uma coisa de outro mundo que você só vai conseguir fazer daqui a não sei quanto tempo. Eu gosto e muito de você refina trazer. a sua imagem constantemente, né, Kel? Assim, o Sim, tempo sim. inteiro. Eu gosto de trazer esses conceitos muito para o dia a dia, para o pé no chão, para também aquelas pessoas que estão começando não se sintam distantes de conseguir realizar isso, porque é totalmente aplicável. Mesmo que você esteja começando o seu empreendimento, a sua exposição, a sua comunicação, você consegue ir organizando e lapidando a sua imagem ao longo do tempo, principalmente se você sabe onde você quer chegar e o que você quer representar e comunicar para as pessoas. Mas, nesse meio tempo aí, a gente escuta muita bobagem, escuta muitos absurdos. Né? Eu, por exemplo, logo no começo, quando eu comecei a empreender, quando eu comecei a comunicar o meu trabalho aqui na internet, eu ainda usava o meu cabelo liso. Né? Vocês veem que eu tenho cabelo cacheado, eu uso meu cabelo cacheado, mas eu ainda usava o meu cabelo liso. E assim, eu estava tentando não usar mais meu cabelo liso, porque aqui faz muito calor, né? Enfim, é aquela agonia para você manter um cabelo que não é liso artificialmente. E eu queria muito começar a usar o meu cabelo natural. Só A que eu transição de esbarrei milhões dela. a transição de milhões dela. Só que, primeiro, é o processo de você se aceitar, de você se acostumar com a sua imagem, né, natural, porque a gente se desacostuma muitas vezes para se adequar. Além de ser um processo interno, existem muitos discursos que, se a gente não tiver cuidado, entram na cabeça da gente. Então, eu já vi pessoas falarem no digital, por exemplo, que você ter um cabelo cacheado, um cabelo crespo, você não consegue passar uma imagem de credibilidade, de como foi, meu Deus, uma imagem de sofisticação. Isso chega a ser preconceituoso, né? Porque, pelo amor de É, Deus, como assim? E outra coisa que eu vi também, que eu achei tão boba, meu Deus do céu, foi uma pessoa que eu fiquei um pouco chocada na hora. Eu até posso entender o que, é que a pessoa quis dizer com isso, mas eu achei tão idiota mesmo na hora que a pessoa estava fazendo lá todo um discurso, né, a respeito de imagem, e ela falou que é um absurdo você aparecer para fazer um story para sua audiência com os seus cabelos molhados. Você tem que secar os seus cabelos antes de aparecer. sim. Mas Eu vá se vi lascar, isso. né? Pelo amor de Deus, vá se Kel lascar. Raivosa chegou, Kel Pistola chegou, gente. Mulher, mulher, pelo amor de Deus, tá, tudo bem, é mais arrumado, você, sei lá, eu tenho, por exemplo, um difusor que eu uso, né? Para secar os cachos e ficar cacheadinho e tal. Uhum. Mas, mano, pelo amor de Deus, a pessoa no dia a dia nem sempre ela tem o tempo de fazer uma maquiagem para estar aparecendo na internet, E, de cara, secar sabe o o que que cabelo para isso. aparecer na internet. E sabe Vida qual é a real, minha consequência amiga. disso, Kel? É que muita gente vai deixar
de executar e de mostrar o trabalho incrível que tem por causa dessa fala, por se sentir oprimido por essa fala, né? Exatamente. Então, não faz sentido. Você pode sim aparecer de cabelo molhado. Eu acho o cabelo de Kel belíssimo. E aí ela aparece. Ai, eu amo. É. Ela aparece com cabelão molhado, bonito. Eu apareço sem maquiagem. E tá tudo bem. E aí tem uma marquinha aqui na pele, tem uma marquinha ali. Eu sou cheia de pintinha. Cara, tá tudo bem. Isso não lhe diminui. Uma vez eu ouvi que para eu mentorar, para eu fazer as mentorias, eu precisava aparecer no meu melhor perfil para mentorada. E o meu melhor perfil para mentorada seria obrigatoriamente completamente montada. Não, o meu melhor perfil para minha mentorada vai ser o quanto eu vou entregar para ela. Óbvio, eu gosto de estar arrumada, que é o tá de prova. Sempre nas mentorias eu tô com o cabelo arrumado, eu tô com maquiagem feita, eu tô com os meus acessórios porque eu gosto, mas eu nunca deixei de dar mentoria porque aconteceu alguma coisa, eu não consegui me preparar e aí eu precisei cancelar a mentoria. Não, porque não é a minha imagem que vai fazer o negócio da outra pessoa crescer, a marca da outra pessoa existir. Não, não é. Mentoria não é Exatamente. sobre mim. Então, E, assim, e eu outra, acho muitos assuntos. é porque vai fervendo, assim. E assim, a gente tá no mundo, né? Até eu comentei isso com o Rai ontem no WhatsApp, a gente tá no mundo dos extremos, né? Parece que ninguém pode ter um meio termo, um equilíbrio, ou é uma Não. coisa ou é outra. Ou é muito montada, ou é de qualquer Vocês jeito. E não é isso sabem, que a gente está falando aqui, é, pelo amor de vocês Deus. sabem que eu e que a gente fofoca muito no WhatsApp, né? E aí apareceu um querido para mim em um anúncio dizendo assim: não se importe em organizar a sua empresa. Cresça com ela desorganizada. Depois, quando você tiver crescido, você organiza. E aí eu parei e refleti o seguinte, querido, vamos para o meio termo. A nossa empresa ela nunca vai estar organizada. Eu sei que esse assunto de outro podcast é só abrir um grande parênteses aqui rapidamente. A nossa empresa ela nunca vai estar totalmente organizada, mas também deixar o negócio destrambelhado, você vai se lascar no final para resolver Exatamente. o BO depois, ó, deste tamanho para você. Então, vamos ali no meio termo, vamos achar ali. Aí, enfim, foi sobre isso. A gente vive num mundo É dos o ponto de extremos. equilíbrio. É o ponto de equilíbrio em todos os assuntos, inclusive nesse assunto da imagem. Poxa, você não vai mostrar para as pessoas uma imagem que não faz parte da sua realidade, ok? Eu podia tentar aqui aparecer todo dia de blazer, dizer que eu trabalho de salto dentro de casa, maquiada todos os dias. Eu podia tentar fazer isso. Bem Helena de Bem Manuel Helena de Carlos. Manuel Carlos, né? Mas assim, não é sustentável, porque eu vou ficar suando aqui, morrendo de calor. Minha casa não tem ar-condicionado e dá para perceber isso. O tempo que eu vou gastar tentando montar esse personagem para estar aparecendo é irritante. Agora, dentro das condições que eu tenho, dentro da minha realidade, eu busco me apresentar da melhor forma com o melhor que eu posso. E o meu melhor todo dia não vai ser o mesmo, mas eu estou ali me apresentando da melhor forma. À medida que eu for evoluindo, que eu for mudando de opinião, de gosto, de acesso às coisas, eu vou aprimorando e lapidando a minha imagem conforme for conveniente para mim. E eu prefiro mostrar essa evolução do que ficar tentando parecer uma coisa que eu não sou para gerar Que eu desejo. acho Para gerar desejo que errado. É errado demais. é verdade. E eu acho que isso é muito também da questão da idade, né, Kel? Assim, eu comecei a empreender, eu tinha 23. Enfim, foi por aí. Foi por aí. E é muito engraçado. Quando eu estava fazendo o relançamento da Ressurgir agora, eu precisei buscar muitos vídeos dessa época. E é muito engraçado a diferença, os extremos, né? Quando eu comecei, eu tava lá com minha blusinha de banda preta, meu cabelo era maior, assim, era tipo, bem abaixo do ombro, laranja, porque eu amava o ruivo laranja. Então, o meu ruivo era laranjão. Eu não usava brinco, eu não usava colar, eu não usava, né? Eu odiava essas coisas, assim, porque me coçavam.
E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo, por que isso me coça? Porque eu tenho alergia, eu só posso usar um determinado tipo. Aí eu comecei a usar um determinado tipo, poxa, eu gostei, eu não suportava brinco grande, eu só usava brinco pequenininho. Mas aí eu percebi que brinco grande, a depender do formato, ficava bonito. Então o problema não era o brinco grande, era o formato do brinco grande, sabe? É uma combinação de colares, eu achava que era demais, depois eu fui achando, fui vendo que era de menos. O meu cabelo foi fazendo ser sentido ser mais curto, começou a fazer sentido ser mais curto. Foi mais curto por quê? Porque eu não era porque estava na moda, porque teve uma época que teve uma moda, a febre do cabelo curto, né? Não, mas era porque, inclusive, eu tinha um cabelo longo nessa época. Não era. Ainda faz parte, viu? O Chanel do combo Ainda de faz. milhões. É o Entendi. blazer, é a taça, é o batom vermelho, é o cabelo Chanel, ainda faz parte. Não, o meu E cabelo mais curto uma mesmo é o vez, calor. quem ama use, viu? Quem ama use, É, fique à então, vontade. eu Tá amo um tudo cabelo bem. curto, acho sensacional. Para mim, meu cabelo é assim, a sétima maravilha do universo. Mas por que eu uso ele assim? Eu amo meu cabelo. Por que eu uso ele mais curto? Porque para mim faz mais sentido no meu dia a dia. Cara, para eu fazer um babyliss nesse cabelo, eu passo 20 minutos. Se eu tiver um cabelo maior, eu passo 30, 40, 50 minutos. Tu é doido, não consigo ficar esse tempo todo morrendo com a chapinha quente, o babyliss quente, no calor de Recife. Minha gente, eu moro em Recife, é quente. Acreditem. Eu tava hoje, eu fui me maquiar na penteadeira. Hoje eu botei. A gente se mudou tem nem 2 meses e a gente não comprou a cortina para o closet ainda. Eu botei foi um lençol, que é o pendurado, que eu não estava aguentando o calor que estava fazendo. O ventilador não estava dando conta. Então, assim, não tem porquê, para mim, não faz sentido o cabelo grande. Começa a me coçar, eu tenho alergia ao meu suor, eu fico toda pinicada, toda vermelha. Por isso, meu cabelo é mais curto. E aí eu comecei a perceber que a minha imagem ela foi evoluindo com a minha idade também, com o meu autoconhecimento, com o meu entender o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, porque isso faz bastante diferença. E chega até a ser clichê assim, quando eu estava pensando hoje, me arrumando de manhã, separando as roupas e tal, para a gente gravar os episódios, eu estava pensando quanto autoconhecimento sobre autoconhecimento a gente falou durante todos os episódios. Mas é porque a nossa, principalmente a gente que trabalha com imagem pessoal, a nossa imagem pessoal ela vem muito fortalecida a partir do nosso autoconhecimento, né? Eu entendi que o meu cabelo curto fazia mais sentido pela praticidade, pelo calor, pelas minhas necessidades, que as minhas joias de alianças e coisas do gênero, elas precisavam ter uma qualidade um pouco maior por causa das minhas alergias. Então, não tenho 1 milhão de coisas e tá tudo bem. Que as minhas roupas, elas faziam fazia sentido ser coloridas porque era a forma de eu me expressar. E estava tudo certo, mas isso foi um amadurecimento por causa do autoconhecimento. Então, é uma coisa que a gente precisa sim, quando começa a empreender, investir muito. E todo mundo fala isso, e muita gente desdenha. Mas é Da essencial questão do autoconhecimento, né? É verdade. É verdade. É isso. porque, assim, eu acho que é um dos temas que já foi tão falado que às vezes E que já foi tão fica meio estragado, né, por banalizado, que já guru. foi tão estragado, que às vezes fica meio banalizado, né? Uma hora o autoconhecimento é uma coisa muito fácil, ai, que tranquilidade, que leveza, vou me conhecer. Outra hora é o fim do mundo. E não é, vamos de novo voltar para o ponto de equilíbrio, para o meio termo. Nem tanta ao céu, nem tanta terra. Né? Autoconhecimento ele é necessário para tudo que a gente vai fazer, porque é exatamente por não ter ele que a gente cai nessa cilada do preciso pertencer, preciso ser aceito, porque nem a gente se entende e se aceita primeiro, né? Para Exato. poder falar nossa verdade para o mundo e ficar feliz com quem a gente é. E com base nisso, já que o assunto é imagem, lapidar nossa imagem ao favor dos nossos objetivos, porque sim, ela é importante. E aí, Rai, eu já jogo a pergunta para tu, né? Você Peixe. como sim, peixe, você como especialista em branding e como designer também, você tem muita propriedade para falar disso, para falar por que é importante
a gente cuidar da nossa imagem, a gente prestar atenção na forma como a gente está aparecendo para falar com a nossa audiência, na forma como a gente se porta, se comporta e aparece para as pessoas no nosso dia a dia, em eventos, etc. e tal. Primeiro, pela questão do estar bem. Você não está bem com você mesma quando você está com o cabelo caído em 3 milhões de fio de coque, com desespero, com o olho borrado da maquiagem que tirou porque fez por obrigação. Eu acho que a primeira coisa é você está um pouco mais arrumada. E quando eu digo arrumada, gente, é literalmente. Exemplo, sexta-feira eu terminei a faxina que eu tava fazendo aqui em casa, fui tomar banho, botei só um shortzinho mais arrumadinho que eu gostava depois do banho, uma blusinha fresquinha, meu cabelo lavado, para mim eu tava arrumada perfeitamente. Óbvio, não para ir para uma reunião, mas para ficar em casa de uma maneira que eu estava me sentindo bem. Então é um alto zelo. Na minha opinião, essa é a primeira parte da questão da imagem, do porquê cuidar da imagem. Trazendo para a partir do momento que você tem esse alto zelo, você estimula e melhora a sua autoestima, a sua autoconfiança. E tudo isso vai refletir na forma como você se coloca para o mundo, né? É importante, sim, eu não vou dizer que está errado uma coisa que o pessoal fala muito, que é a primeira imagem é a que fica. É a que fica. Mas tem como você remediar, então não vamos extremizar também. Tem como você remediar mais para frente, né? Mas assim, eu acho que o grande ponto é a forma como você se apresenta ao mundo acaba sendo a forma como você vai ser vista, lembrada e representada. Por isso que precisa ser da forma mais autêntica possível. O melhor elogio que você pode me dar foi um que eu recebi do rapaz que dá banho em panda. Que ele fez, ai, eu tava acompanhando o teu perfil, é aquele todo colorido, né? É, sou eu. Então, a autoimagem, ela é muito importante para ter confiança de se apresentar ao mundo. Então, tudo bem. E como é que eu refino isso? Com o tempo, com o autoconhecimento, isso que a gente já falou. Mas entender qual é a situação que você está. Ah, eu vou para uma reunião para fechar um negócio, provavelmente. Será que vale a pena ir para essa reunião de sandália havaiana? Não. Mas, pô, eu posso tranquilamente ir no mercado de sandália havaiana, na padaria de sandália havaiana. Não preciso ir emperequetada na padaria. A não ser que essa reunião seja na praia, que você tem uma Aí, empresa que trabalha com prancha de surf ou algo parecido. exatamente. Então, é entender o seu contexto. Esse é o outro ponto. Entender o seu contexto, né? A gente teve uma época que eu odiava essa frase, porque eu vi muita gente distorcendo ela. Mas aos nossos olhos chamam o que é belo. E belo não é necessariamente de beleza. Beleza, ela varia de pessoa para pessoa, mas é belo de cuidado. Essa é a minha visão, Ordem. tá, gente? É de estar ordenado, é de estar cuidado, Harmônico. harmônico. Então, assim, os nossos olhos chamam o que é belo. Eles se exaltam pelo que é belo. Mas você não precisa criar um personagem para ser belo. Você pode descobrir o seu jeito de ser belo. Falando aí da questão da cor do cabelo, eu fui ficando mais velho, eu fui amadurecendo e eu fui entendendo que eu não gostava tanto do meu cabelo laranjinha. E aí eu escureci meu cabelo. Não tem nenhum ano que eu escureci meu cabelo. Eu fui escurecendo meu cabelo. Então, essas fases, elas vão, você nunca vai ter total autoconhecimento, total autoconfiança, total beleza. Você vai evoluindo, total autenticidade. Ela vai evoluindo com você, ela vai refinando com você. Então, é importante a gente ter a consciência de que sim, precisamos estar apresentáveis, precisamos ter o belo, mas a gente. Menina, eu tô falando de Bela agora, só me vem na cabeça a música de Bela. Nada. Aleatoriedades do podcast. É sobre isso. Esse podcast é assim, ó. É sobre. Precisamos ter o belo. Os nossos olhos se exaltam pelo belo.
Sério. Duas tabacudas. As pessoas vão parar de assistir esse podcast, que Ai, amada, desculpa, mas é isso. é A gente sobre tem esses isso. picos. Já já a gente tá falando bem séria. Ai, ai, mas enfim, Eu a amo. questão é. Eita, será que a gente a vai ques- perder a nossa credibilidade porque a gente é feliz? Será, amada? Faz isso não, Ai, que senhora. medo. Ai, gente. Mas é isso, eu acho que a gente precisa entender o contexto que a gente tá, o contexto do nosso negócio, o contexto do. O primeiro ponto é esse o contexto. O contexto da onde você vai. Você vai fazer uma reunião na beira-mar sobre um negócio de surf, você não vai com salto-agulha, você não vai com um blazer. Você vai adequada, arrumada para aquele ambiente. Você vai fazer uma reunião de negócios no Prédio empresarial. prédio Edifício empresarial, empresarial. na Empire State Building, no prédio empresarial. Você vai sim de uma forma um pouco mais arrumada, né? Adequado àquela situação. E tem como você. E não precisa ser de alfaiataria, que eu acho que esse é o outro ponto. Alfaiataria agora é a coisa do suprassumo do momento. Não. Um jeans mais reto, ou um jeans que valorize o corpo, dá para a gente unir os mundos, dá para a gente achar um ponto de equilíbrio. E autocuidar, estar belo, autocuidado, é aquela que quebrou totalmente. Mas é ter autocuidado com si, né? Com as suas necessidades, com a sua. Entender mesmo o que é, como você quer estar no mundo. E também se você. É muito engraçado que eu olho para trás agora e eu faço assim, meu Deus, como é que eu vim para aquela reunião com aquela roupa? Ah, tá tudo bem. Era quem eu era naquele momento. Era o Então, que você esse dava conta de reconhecimento ser. então esse reconhecimento também ele é muito importante, né? É a gente ter mais, aí entra a leveza, é a gente ter mais autocompaixão, mais leveza, né? Eu acho que eu respondi a tua pergunta, Kel. Respondeu o que eu ia completar, mas estava esperando tu finalizar aí, porque estava muito bom. Depois do surto do Belo. Depois do Belo. É sobre uma coisa que eu acho bem interessante dessa questão de imagem, né? De que a imagem ela sempre está comunicando algo, mesmo que a gente não capte ali, sei lá, no nosso consciente do momento, de forma mais explícita, mas ela está sempre transmitindo mensagens, né? A gente vive num mundo de símbolos. E a Sim, imagem, ela sempre está simbolizando algo. Eu acho que esse é um ponto muito importante para a mulher que está nos ouvindo começar a perceber isso. O que é que esse objeto representa? O que é que essa cor, de repente, traz de mensagem? É um dourado, é um prateado? O que é que os dois eles trazem? Claro que isso é um estudo, uma análise que você vai fazendo com o tempo, quando vai entrando em contato com essas questões de imagem, né? Mas dá para a gente começar a observar isso no dia a dia, né? O que é que esse cenário aqui ele traz de mensagem, o que é que ele representa, o que é que esse tipo de... Pronto, quando você vai ver questões de decoração de casa, né? De formas na arquitetura, sim. tudo isso traz mensagens, traz símbolos para o nosso dia a dia, desperta algo na gente. Então, eu acho que a nossa questão em lapidar nossa imagem para que ela esteja relacionada aos nossos objetivos, ela vem também muito desse lugar. O que é que eu quero passar de mensagem? O que é que eu quero provocar nas pessoas? O que é que eu quero transmitir? Eu levantei a mão para não esquecer. É, mas, e vale a pena a gente lembrar também que, por mais que nós estejamos aqui falando sobre imagem pessoal, a imagem pessoal ela é construída pelo todo. Então, por exemplo, tudo que está nesse escritório aqui está comunicando alguma coisa. Não é só a minha imagem. Para quem está assistindo no YouTube, tudo que vocês estão vendo está comunicando. Para quem está no Spotify, atrás de mim tem minha estante de livros, tem um calendário, tem um quadrinho que é um moodboard que eu vou colando coisinhas, imagens que me representam. Então,
Na minha estante tem, por exemplo, uma placa de um ET de Varginha. Metade da minha família está em Varginha, metade do meu coração está lá. Então, tudo comunica dentro desse nosso universo. Quando a gente fala de imagem pessoal, às vezes eu acho que a pessoa se prende muito a si. Mas vamos olhar para o todo, como você apresenta o seu trabalho, comunica a sua imagem. Como você, aonde você está, como você está, acaba comunicando. É muito engraçado que Kel, às vezes, ela pega uns easter eggs meus. Easter eggs é coisinhas escondidas que você deixa, né, nos cantos. E aí eu fiz uma sessão de fotos recentemente, mandei para Kel. E ela, opa, eu conheço essas cartinhas aí, que eram justamente as cartinhas dos meus atributos de marca. Então, veja, eu não estou aparecendo, mas eu estou ali. Eu sou um pouco neurada com isso, né? Se você olhar assim, sempre que eu vou falar uma coisa, boto uma imagem específica. A imagem de fundo dos meus stories e as imagens de fundo dos meus posts têm toda a relação possível com o que eu estou falando no texto. Então, por quê? Porque isso constrói a minha imagem pessoal. Vamos descaracterizar essa coisa de ser apenas também só a pessoa física. Vamos olhar para o todo, para o ambiente, né? É o que a gente chama de universo de marca. É tudo que compõe uma marca, e não só ela em si, nesse caso, imagem pessoal. Então, eu acho que é importante a gente pensar desse lado também. São cenários, né? São, como você falou aí, às vezes um símbolo, um formato que você aplica ali na sua comunicação visual do seu conteúdo, da sua marca, são os cenários, enfim, são vários elementos que fazem parte disso e que vão transmitir essa sua mensagem. E aos poucos é que você vai encontrando isso, né? Aos poucos é que você vai construindo isso. Muita gente hoje pergunta, Kel, por que que tu chama as empreendedoras de amadas? Eu comecei a chamar lá no início, por quê? Porque a amada, para mim, traz essa sensação de proximidade. Eu já fui da igreja, então na igreja a gente fala um amado, irmãos amados, e eu sempre gostei disso. Amada, e eu já vi outras pessoas falarem, eu achei legal e trouxe para a minha marca. Então, essa é uma palavra que faz parte da minha marca. Há alguns emojis, É o que a alguns gente chama simbologias que de eu uso. identidade verbal, né, Kel? Identidade Que é a verbal, identidade exatamente. verbal. Exatamente. Alguns emojis, símbolos que eu utilizo, que também já utilizo desde o começo e que transmitem a mensagem que eu quero transmitir, E xicrinha de trazendo, café e tal, isso tudo faz parte. e trazendo o contraponto de Kel, eu não tinha o meu senhoras até alguns meses atrás. Por quê? Sabe? Porque eu nunca fui uma pessoa de chamar, ao contrário de Kel, uma pessoa do mesmo jeito sempre, amada, amada, amada. Não, eu sempre chamei de querida, princesa, Epsil. Então, assim, eu sempre tive maravilhosa, eu sempre tive várias palavras. Só que aí é onde entra a intencionalidade. Eu intencionalmente escolhi o Senhora. Eu cheguei num ponto da minha marca que eu precisei escolher uma forma de chamar e de construir a minha comunidade. E eu sou uma senhora de 80. Eu adoro ficar em casa. Eu adoro, assim, isso para o arquétipo de senhoras que a gente tinha no passado, tá? Vale lembrar isso. Mas eu adoro ficar em casa, eu adoro assistir filme, eu adoro ver série, eu adoro ficar quietinha no meu canto. Eu tenho alguns costumes, por exemplo, eu durmo 9h30 da noite, que ela me manda mensagem 10 horas, eu já não vejo mais. E se eu vejo, eu acho engraçado que ela faz, tá acordada ainda? Porque é o meu jeitinho, entendeu? Eu acordo às 6 horas da manhã, faça chuva, faça sol. Então, eu acho que é também, quando eu escolhi essa palavra senhora, foi para passar todas as coisas que me construíam de certa forma. Foi intencionalmente escolhido. Então, a gente, dentro do universo de marca, dentro dessa construção dessa imagem pessoal, a gente não precisa nem gastar milhões e ostentar para mostrar tudo isso. A gente precisa ser intencional ao construir a nossa marca, juntar vários elementos e construir um universo, né? Minha gente, pausa. Eu não sei se vai sair na gravação. A vida acontecendo aqui, bem perto de mim. Tô aqui gravando.
Tem alguém, acho que no telhado do prédio aqui na frente, falando alto pra caramba. Não, não tá saindo não, pode ficar tranquila. E eu estava aqui desesperada, gente, o que é que tá acontecendo? Porque eu moro no terceiro andar. Eu disse: "O que tá acontecendo? Quem tá pendurado na janela falando?" Quem tá brigando? Enfim, eu tô falando aí dessa questão de como chamar, né, a audiência e tal. Engraçado que eu fui me lembrando que para mim sempre foi uma coisa natural. Quando eu trabalhava no cinema, quem trabalhou comigo lá sabe, eu chamava todo mundo de jovem. Jovem! Era o tempo todo, jovem, vem cá, jovem, o cliente chegou, jovem, vai ali. Eu chamava a equipe, todo mundo trabalhava comigo de jovem, e eu chamava tanto que tinha hora que outras pessoas me chamavam de jovem também. Foi um jeitinho que eu arrumei para chamar. Então, assim, na hora de chamar a atenção, jovem, na verdade, quando eu chamava pelo nome, aí a pessoa sabia que o negócio estava, né? Fulano precisa Deu, conversar com deu você. ruim, deu Deu ruim. ruim, né? Então é uma coisa que para mim sempre foi muito natural da minha comunicação e isso acabou acontecendo também, né, para o meu negócio. E aí entra também a intencionalidade. Eu não vou chamar as amadas de jovens, né? Porque não cabe, é outro contexto, é outra situação. Então, para mim, coube chamar a minha audiência de amadas. E isso é só uma parte de toda essa construção que envolve comunicação verbal e não verbal, né? Que envolve a Isso. forma como você quer ser vista, o que você quer representar para as pessoas. E isso você vai fazendo no dia a dia. Eu achei muito interessante, né? Porque era uma outra coisa que eu ia perguntar aqui para a gente trazer e fechar esse assunto, trazendo algo que as empreendedoras possam aplicar já de agora, que é como é que elas podem começar a lapidar essa imagem dela. Para onde é que elas têm que olhar, o que é que elas têm que observar, o que é que elas podem fazer dentro da realidade delas, do que elas têm. Vamos lá, primeira coisa, faltou a voz. Primeira coisa, maratona é um podcast. Eu acho que, pô, sabe por quê? Porque a gente fala lá no episódio de branding, sobre diferencial, sobre DNA de marca, sobre todas essas questões. E tudo isso vai ajudar você a entender a marca que você quer ser. Lembra que a gente está falando da intencionalidade, é o que você gosta, mas é também o que o mercado precisa, o que o mercado pede, o gap, né? O vazio ali, o falha de mercado que você acha. Também é a intencionalidade, não é só o que você gosta, você pode gostar de coisas e não querer comunicar essas coisas. Não é só gostar das coisas, é também o que você quer comunicar para construir a sua imagem. Então, é uma soma de tudo. Então, maratone um podcast, maratone o meu perfil. Para vocês aprenderem a vender, vocês aproveitem e maratona um perfil de Kel também para vender essa imagem. E aí é a soma. Beleza, agora o primeiro passo foi esse. Mas eu acho que, diretamente falando, entenda muito claramente qual é a mensagem que você quer comunicar para as pessoas agora. Não é a mensagem só daqui a 5 anos, porque quando você está começando, você tem muito pouco conhecimento de fato, né? A gente já falou sobre isso aqui. É raro você começar empreendendo pelo que você vai terminar empreendendo. Então, primeiro, comece com o que você tem agora. Se agora a sua realidade é X e você vai começar apresentando tal produto, o que é que você quer com a sua imagem intencionalmente apresentar esse produto? Se você mora num lugar que é quente, que faz calor, faz sentido usar um blazer, faz sentido usar uma regatinha. Faz sentido, o que é que faz sentido para a sua vida? E você vai construindo em cima daquilo aos poucos e refinando com o tempo. Ok, agora minha realidade mudou um pouco. Agora eu percebi que eu quero pender mais para o lado de tal coisa. Pronto, quando eu era social media, na minha cabeça, o social media tinha uma imagem mais divertida, mais solta, mais avacalhada. Então eu tinha mais gírias na minha fala. É. Eu tinha mais gírias na minha fala, apesar de ter um vocabulário extenso, porque eu achava que era aquilo que me conectava. Com o tempo eu fui vendo que não. Então fui reduzindo, ou seja, eu fui refinando aquilo. É entender realmente, é observar sempre a sua evolução, né? Eu acho que esse é o. Mas comece com o que você tem agora, por favor, comece.
Você não tem Exatamente. blazer, comece sem o blazer, porque se ele não fizer parte de você, não tem sentido. Agora, se o blazer fizer parte de você, vá lá, se jogue, minha senhora. Vista o blazer e grave, tanque o calor, e enfim, é com você. Mas Tem seja uma, autêntica na sua comunicação e na sua imagem. tem Oi. uma moça que eu acompanho, que eu acho bem interessante, que a gente vê muita gente falando sobre moda, né? Sobre como se vestir, como usar tais e tais acessórios. E há um tempo atrás apareceu essa moça para mim, eu não lembro se ela é do Rio, mas ela não é daqui de Pernambuco, não. E ela fala sobre moda, sobre imagem, sobre como se vestir bem dentro do que é a realidade dela. Então você não vê ela calçando um sapato da Gucci, você não vê ela usando, sei lá, uma roupa da Zara, você não vê, você vê ela usando o que cabe no bolso dela para o dia a dia dela e ela se comunica para pessoas que são como ela, para dizer, ó, não é porque você não tem rios de dinheiro que você não pode se vestir bem. Você pode se vestir bem dentro das condições que você tem. Eu achei muito interessante o trabalho e tem muito, tanto tem relação com a visão que eu tenho nessa questão de lapidar a imagem, que é dentro, fazer o melhor dentro das condições que você tem, quanto tem relação com isso que Rai acabou de falar, de comece por onde você, de onde você está, fazendo com que o que está dentro da sua realidade. Você não precisa esperar. Imagina se ela fosse precisar, vou fazer alguma coisa para eu poder comprar uma roupa tal para poder falar de moda, porque com as roupas simples ou baratas ou que não são de marca, de grife que eu uso, eu não posso falar? Claro que eu posso. Então veja como ela saiu da caixinha, daquilo que estava posto como tem que ser assim. Né? Então eu acho isso muito rico, muito interessante, é muito valioso. E eu ia falar outra coisa, mas acabei esquecendo, e é sobre. Eu acho que uma coisa também, falando especificamente de estilo, né, de moda e tal, encontra a sua assinatura de estilo. A minha assinatura de estilo são as minhas unhas. Minhas unhas, elas nunca são unhas normais. Entendeu? Então, tipo, eu conheço muita gente que diz, ai, Rai, eu não tenho coragem, não tenho paciência de passar lá 3 horas fazendo a manutenção de unha e etc. Primeiro, acho uma profissional incrível, já melhora o seu caminho. Mas se aquilo não é prazeroso para você, aquilo não é a sua assinatura de estilo. Eu tenho uma amiga que a assinatura de estilo dela é lenço. E eu acho muito engraçado porque eu jamais usaria. Ela vive com lenço no pescoço dos mais diferentes tipos. E eu faço, cara, eu ia estar suando igual uma chaleira. Não usaria, mas é a assinatura de estilo dela. E é lindo. Ela veste com tanta força e com tanta confiança que se torna belíssimo, né? Então E eu ao acho mesmo que tempo natural, né? Porque é uma coisa que faz parte natural, da imagem dela. exatamente. Exatamente. Então entenda também a sua assinatura de estilo. E é nesta pegada de entender a sua assinatura de estilo que vamos entrar nas histórias de pira de hoje. Minha gente. Como vocês bem sabem, já fazem alguns anos que eu venho nessa pegada de empreender. E também desse processo de autoconhecimento, de conhecer o meu estilo, de entender o que é que eu quero, como é que eu quero me apresentar. Já comprei, inclusive, um curso de uma blogueirinha famosa, de método Kibe, que é para você entender o formato do seu corpo e etc. E aí vinha com coisa de etiqueta, como a mulher deve sentar, como a mulher deve colocar a mão, como deve ser a pose para a foto, que era a coisa que eu não suportava no curso. Mas enfim, não é sobre isso a história de pira. É só para dizer que eu sempre tive essa coisa do como eu posso melhorar a minha imagem? Como ela pode evoluir comigo? Para onde eu estou indo? Eu sempre amei estudar, então para mim eu sempre fui nessa onda. Até o belo dia que eu fiz, cara, eu preciso fechar esse ciclo de ficar o tempo inteiro, porque na minha cabeça era um ciclo fechável, né? De ficar o tempo inteiro estudando para entender qual era o meu estilo.
E aí contratei uma consultoria de imagem. Foi caro, tá, amadas? Senhoras, amouras, foi caro para um. Paguei, tudo bem. E começamos o processo. O processo da consultoria, basicamente, a pessoa ela viria na minha casa. Eu acho que eram 3 encontros. No primeiro, para entender o meu guarda-roupa, para ver o que é que eu tinha. No segundo, para me ajudar a montar looks com o que eu tinha no guarda-roupa. E o terceiro encontro era para me apresentar todo. Ah, não. O primeiro era para fazer a minha cartela de cores, né? E aí era para fazer, para entender meu biotipo, para entender o que é que funcionava. E o segundo era para entender meu guarda-roupa, o terceiro para montar os looks, e depois ela ia me mandar um material completo junto com a minha paletinha, que está até ali, a primavera quente, gente. Junto com a minha paletinha, que está ali, e também todo o material. Além disso, ela ofertou na compra do serviço compra numa loja de roupa dela. E também tinha um personal shopper, que é você ir com a pessoa no shopping fazer compras. Então, eram essas coisas que englobavam, né? Beleza. Primeiro encontro feito com sucesso, eu fui até a casa da pessoa, fiz o encontro porque era melhor, de luz e etc. No segundo encontro, ela foi e essa pessoa, ela estava numa situação física que ela ia precisar dar uma pausa com o serviço um pouco mais para frente, com o trabalho dela. E aí, quando eu contratei, eu fui bem clara: fulana, vai dar tempo de você fazer isso antes da pausa? Porque se não der, não tem problema nenhum. A gente deixa isso para depois dessa pausa. Não tem problema, eu não estou com pressa, eu já tenho uma noção do meu estilo, eu só quero afinar, aprimorar. Não, não, vai dar tempo sim, Rai. Tudo bem. Primeiro encontro feito, o segundo encontro feito, e aí na metade do segundo encontro começou o problema, porque começou a coisa do aconteceu tal coisa com a minha família, eu vou precisar sair correndo. Cara, vá, pelo amor de Deus, a sua família. Vá. Aí vamos marcar a metade do segundo encontro que ficou faltando? Vamos marcar. Aí 15 dias para frente. Marcamos. E o prazo dela se aproximando de terminar, né? Para a necessidade que ela tinha no momento. Ok, marcamos. Segundo encontro, check. Terceiro encontro. Vamos, foi certinho, foi tudo direitinho no final do coisa. Não, olha, eu vou te mandar uma bolsinha com as roupas de acordo com o seu estilo agora. Vou mandar essa bolsinha para você provar as coisas e ver o que é que dá para você gastar o seu crédito dentro da minha loja. Tudo bem, a bolsa chegou. A bolsa chegou com quase 1 mês e meio de atraso. O prazo dela, para a questão de física que ela estava, já tinha se esgotado. E aí ela enviou com 1 mês e meio de atraso. Chegou a bolsa. Minha gente, eu não cabia nas roupas. Não foi só que as roupas não faziam o meu estilo, porque não faziam. Quando eu abri a bolsa, que eu tirei a primeira peça, o meu marido olhou para mim e fez: Isso não é para tu, é? A bolsa veio errada. E aí eu fiz: Não sei, vou perguntar. Não, não, é para você. Eu disse: Então, é porque não entra. E eu tinha feito essa pergunta. Além do prazo, você tem na sua loja roupas que me caibam? Eu sou grande, eu sou grande de peso, eu sou grande de tamanho. Então, as coisas ficam coronha, vestido que é midi, fica no joelho. Então, precisa ter uma noção. E aí, eu perguntei isso, a pessoa disse que tinha, beleza. Quando chegou, nenhuma das roupas de dentro cabia, não tinha condições de eu ficar. Eu mandei mensagem para ela, fulana, vê só, aconteceu isso e isso. Eu também não gostei de nenhuma. Ai, Rai, eu sinto muito, infelizmente, eu não tenho nada que lhe atenda. E agora, o que é que a gente vai fazer? E por que vendeu o serviço, minha senhora? Fica aí o questionamento. Eu fiz, e agora, o que é que a gente vai fazer? Não sei, me dá uns 2 dias para pensar, porque na minha cabeça é devolve o dinheiro.
Porque eu tinha 3 opções de compra. Eu comprei a mais cara porque eu queria o serviço mais completo. E aí, e eu fiz todas as perguntas, eu fiz os questionamentos antes de, em si, falar sobre contratar o serviço. E aí, no, posteriormente, ela disse: não, olha, eu presto serviço para tal marca de bolsas e sapatos, e aí eu ganho um crédito deles em baixa temporada, que era tipo no mês seguinte. Aí eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar esse crédito para você pegar o que você quiser. Tá bom, tá bom. Fui lá, beleza, esperei, passou um mês, passou 2 meses. Veja, era um serviço que era para ser terminado em 2 meses. Eu já estava em 6 meses de serviço. Beleza, esperei, cobrei, esperei, respeitei o tempo dela, das necessidades que ela tinha, da questão física que ela tinha passado. Tudo bem, nananã. Ok. Aqui, para você escolher. Me mandou, eu escolhi. Eu passei mais 3 meses para receber o produto. E veio errado. E não tinha como trocar porque ela não tinha mais, ela não prestava mais serviço para a marca. Simplesmente quando chegou na minha casa, ninguém me avisou porque ela disse na porta, ela disse ao motoqueiro para avisar na portaria que não era para ninguém me avisar, só que era outra pessoa, era outra Rayane. Ele avisou, passou um dia na minha portaria, eu perguntando a ela. Aí foi quando ela descobriu isso, eu liguei para a portaria, estava lá embaixo, peguei que eu abri errado. Mandei a foto, eu disse: olha, eu tinha escolhido essa, chegou essa. Meu Deus, eu não sei mais o que fazer, foi errado e que não sei o quê. E assim, detalhe, nesses 3 meses, a bolsa ia chegar no dia, 3 dias depois dessa situação que, ó, não achou nada, quando ela trouxe a solução do serviço, da entrega que ela ia me fazer, era para chegar 3 dias depois, mas ela mandou para o motoqueiro, que o motoqueiro descobriu que a neta tinha sofrido um acidente, foi direto para Paraíba, levou tudo na bolsa, aí, enfim, e aí vieram uma série de histórias que pareciam histórias e não histórias. E você fica, certo, eu só quero finalizar, cara. Quando a bolsa chegou errada que eu olhei, eu falei, véi, eu vou conseguir usar essa bolsa, vou. Ok, então vou usar ela. Eu mandei a resposta para ela, tá certo, muito obrigada. Eu vou ficar com essa bolsa mesmo. Não, porque agora eu não sei o que fazer. Não, não, tá bom, eu vou ficar com essa bolsa. Pronto, então agora você ainda tem tanto de crédito, que era muito mais, na minha loja para comprar quando você quiser dar um presente para alguém, já que não tem nada que lhe serve. Aí no meu casamento, meses depois, 2 meses depois, eu fui pedir sugestão de vestido de noiva. Eu casei no civil, então era só uma coisa bem, bem chill. Fui pedir sugestão. Ai, eu acho que essa não fica boa. Ai, veio, eu tô muito ocupada agora. Lembrem-se, eu não gastei o personal shopper, porque ela não pôde ir. Então eu disse: olha, eu tô precisando usar aquele serviço agora, vou te mandar algumas referências do que eu pensei, provavelmente eu vou mandar costurar meu vestido, tal, nananã. Tá bom, eu te dou um retorno amanhã, porque agora eu não posso responder. Até hoje, gente, eu tô casada há 6 meses. Até hoje. Eu cobrei no outro dia, eu mandei mensagem, até que eu fui atrás por mim mesma. Eu fiz, cara, não deu certo. Se eu tivesse feito isso sozinha o tempo inteiro, eu tinha economizado dinheiro. Então, quando alguém vem atrás, Rai, com quem foi que tu fez a tua colorimetria? Não indico. Rai, com quem tu fez a tua consultoria de estilo? Não indica, é uma pessoa profissional. Comprou um serviço e ganhou um trauma. Comprou um serviço e ganhou um trauma. Então, assim, eu passei nesse processo quase um ano, me arrependo completamente. E aí, essa ideia de trazer essa história de pira é porque tanto ela combina com a imagem pessoal, como também para vocês verem o outro lado, o lado do cliente, quando você presta um serviço, quando a empreendedora ela presta um serviço mal feito. Que ela não presta um serviço. Que ela não presta o serviço que ela se comprometeu. Aí ela te mandou o final, era um dossiê. Ela me mandou o dossiê todo cagado. Ela mandou fazer um negócio no meu cabelo que eu odiei, que era literalmente deixar 3 dedos de raiz e pintar o resto. E aí eu tinha a sensação de que meu cabelo estava sempre para ser pintado. E eu achei péssima a ideia.
E mudei. Quem escolheu a cor nova do meu cabelo fui eu, com a minha cabeleireira, que é competente para um cacete. Mas tudo que ela me entregou não serviu. Não, É de tirar mesmo. A paletinha que ela me entregou, às vezes eu saio com a paleta na bolsa quando eu vou comprar alguma coisa. Mas é isso, minha gente. Não prestem um serviço, não prometam entregar um serviço que vocês não têm condições de prestar. Porque você vai queimar a imagem da sua marca. Pois é. E assim, Porque agora ela tem uma difamadora e não uma pessoa, uma brand lover. Pois é. E assim, erros acontecem, problemas acontecem, mas todo o depois disso vai depender da forma como você age enquanto empresa, enquanto marca, né? A sua marca, a sua empresa, a gente já falou disso aqui, você vai errar, você vai cometer E tá erros. tudo Mas bem. como é que você resolve isso? Qual é o seu senso de urgência para não deixar o cliente ficar muito tempo com aquela impressão ruim da sua marca, né? Erre rápido, resolva mais rápido ainda. E aí você consegue reverter a situação. Mas se você vai empurrando com a barriga, não entrega o que prometeu e ainda não resolve os problemas que advêm disso aí, é certeza da pessoa pirar. Não quero vela pintada de ouro na minha frente. E é isso, sabe? Resumiu bem. É sobre. Mas minha gente, esse foi o episódio de hoje. Portanto, concluímos ele chegando ao entendimento de que você não precisa ostentar para construir uma marca de milhões, né, Kel? Exatamente, exatamente. Continue nos acompanhando para aprender mais sobre branding, Instagram de Rayane, para aprender mais sobre vendas o meu, Eu fiquei tão, para escutar. eu fiquei tão revoltada que eu esqueci até de como finaliza o episódio. Mas bem, E continuem para, e, acompanhando. para, e para ouvir mais episódios, inclusive mais situações dessas, mais histórias dessas, continue aqui com a gente no Pode Inspira. Inspira, minha filha. Exato. Meu Instagram, @RaianeSter, Raiane com Y e 2 N's, STE. O de Kel, Kerlane Real, porque a pessoa é da Realiza. E o Pod é o Pod Inspira, INR Pira, tá bom? Então vão lá, comentem, compartilhem esse episódio, nos ajudem aí a seguir com esse projeto que é tão legal pra gente. E até a próxima. Tchau!